eu adoro essas trilhas no meio do mato que a vaca faz. Gente, eu tô em casa, ó. Uma trilha de vaca. Aqui é uma delícia, né? No meio do mato. Não, e olha a temperatura. É outra coisa, né? Sensacional. Aqui eles captam água. Ai, tem uma mina. Achei um pé de limão maravilhoso ali. É. Achei, logo ali, dá pra verdade. pegar. Ó, gente. Delícia. Corguinho, igual lá em casa. Olha que delícia, gente. Muito bom. Não caiu, não atolou o pé. Não, eu molhei o pé. É porque essa pedra que você pisou que tá solta, ó. É. Não é que eu Pedra- tava fazendo graça, filha. Pedra assim tem que tomar cuidado, né? Isso, era só ir por cima que nem ia acontecer nada. É. Olha que delícia aqui, gente. Olha o pé de limão. Vamos pegar um pouco? Vamos. Já? Por baixo ou por cima? Por baixo, que eu acho que por cima não dá, não. Opa, Você vai acabar caindo. quase que cai. Gente, olha quanto limão. Que delícia. Olha que cor. A cor. Laranja. Gente, que maravilha. Tem que eu trouxe a mochila. Isso aqui é natureza pura. Peraí que eu vou por baixo. Esses limão eu tenho vontade de comer. Você quer que eu vou dando pra você? Claro, peraí. Já vou pegando, já vou enfiando aqui, ó. Pera, aguenta. Paciência, ó. Paciência, Quantos que você quer? Uns 19, Não. mais ou menos? Peraí, você já enfia aqui, ó. Você que escolhe, é pra você. Eu não vou Eu levar. escolho onde enfiar? Eu tenho lá em casa. Vai. Uh! Ai, Chico, Errei. não acredito. Não, mas é que eu tô jogando com a mão esquerda. Boca. Eu tô jogando com a mão esquerda. Então joga a direita. Joga direito, Chico. Vai. Aí. Nossa, não tá acertando nenhum, Mas gente. tá fechado o É buraco. ruim de mira. Faz quanto tempo que não usa? Imagina, eu uso toda vez que eu vou Ah, é? caminhar ainda pra viajar. Aí você vai acertar. Você tá conseguindo pegar? Tô. Então vamos lá. Eu seguro. Gente, acho que ninguém pega esse limão aqui. Lógico que não. Quem que Olha, vai vir aqui buscar limão? que Só no maravilha. bloco, né, nós? Pera aí. Porque você vai usar somente. Vamos. Se não dá pra você subir um pouquinho só? Tá? Ah, agora sim. Aí, agora pega. Você quer mais? Eu não. Ah, então tá bom. Você. Então tá bom. Já deu. Depois a gente volta. Dá pra fazer doce com isso. Dá. Escuta. Nós vamos Vamos conversar. fazer um dança que passa, Chico? Dança que passa? Passa o quê? Passa o tempo mais rápido? Passa o tempo, passa raiva, passa doença, passa tudo. Quando você dança, você não tá pensando em mais nada. Você só quer saber de dançar. É. É, a energia da dança, da música, ela penetra em você e você... Ô, Luiz, uma pergunta que eu quero fazer pra você. Você sempre foi essa mulher exuberante, falante, sensual, extrovertida que você é hoje, não? Ih, demorou pra responder. Não, eu tô pensando que eu ia falar que eu nasci assim, mas eu fui muito reprimida. É. Então eu tive que me segurar por bastante tempo. Vou desligar aqui, né? Quantos anos você passou se segurando? Ó, Chico, bastante. Acho que foi toda a minha adolescência e na fase adulta também. Foi quando Você não ia gravar com o meu? Você A quer gente que não ia grave? fazer- Não, mas eu passo pra posso você copiar depois. né? É. Copia e cola. Deixa eu arrumar um lugarzinho pra sentar, porque a história vai ser longa. eu Não, mas acho. a gente não vai dançar? Ah, vai dançar. Primeiro a gente dança. Quer ir mais acima ali ou Tem aqui que tá ter um bom? espaço, né? Porque eu acho que aqui tá meio apertado. Vamos na água ali, será? Não sei. É, com o somzinho da água. Então tá isso aí. Vai ser lindo. Não vai ter som da água, vai ter um lugar pra gente dançar, né? Na água. Gente, esse sapato escorrega pra caralho. Então, até eu fiquei com medo do meu agora que não escorrega. E ainda tá o pé molhado, sabe? Então, Aí se Ó, aqui, ó. tivesse uma árvore aqui, eu já botava o celular aqui, ó. Bota o celular aqui que dá, ó. bota, Dá vamos direitinho. apoiar ele. É só apoiar com uma pedra, isso. Pode ser. Mais uma? Talvez. Ok, dançamos. Dançamos, cansamos, porque a gente é velho, cansa logo. Eu Não. então.
E a gente caminhou bastante, né, Chico? Vamos Você vai ficar caminhar sentada aí? Você não? Eu vou sentar também. Sente. Ai, delícia. Então, Lu, você vai revelar os primórdios, a construção desse ser que você é hoje? Vamos contar uma história pra você, então. Uma das histórias, né, que eu acho que despertou. Que foi o que despertou, porque... Pra mim, eu aprendo, já falei isso, mas eu vou repetir. A maioria das coisas que eu aprendo, que eu acho sensacional, é através da dor. E tem até aquele ditado, né? Ou você aprende pelo amor ou pela dor. Você preferiu a dor? Eu acho que eu escolhi a dor naquele momento. Porque eu ia aprender mais rápido, sei lá. Não sei, Não, hoje não mais. Eu vou te falar, eu acho que naquele ambiente não tinha muito espaço Não tinha escolha ser também. de outra forma, viu? Hoje não mais, óbvio. Tá visto que hoje é de outro jeito. Mas naquela época era como eu... Por exemplo, Chico, eu sofria muito por amor. Muito por amor. Sempre fui uma pessoa muito romântica. E quando eu me apaixonava, eu me entregava totalmente àquela paixão. Mas então, a pergunta inicial lá. Você tinha toda essa exuberância, essa sensualidade expressa, colocada pra fora? Não desse jeito. Eu já era considerada bem maluca. Lembra que eu contei a Mas não era 10% do que você é hoje? Nada, porque era muito reprimida, né? Não podia, era proibido, não podia. E então, se bem que para aquela época eu já era considerada... Avançadinha. Muito avançadinha. Tanto que, como dizem alguns, eu já era falada no bairro. Eu sempre fui falada. E você sabia que era falada? Sabia. A mulherada casada, algumas, tinha ciúmes dos maridos dela comigo, por exemplo. Não deixava solto perto de você. Porque eu já sempre fui soltinha, né? Por exemplo, eu parava os motoristas de caminhão na estrada, falava, passa pra lá que eu quero dirigir. Entrava no caminhão e dirigindo. Isso com que idade? Fala a idade. Sei lá, 15, 16 anos. Eu já fazia isso. E você sabia dirigir, Sabia. Eu comecei a dirigir no trator com 12 anos, né? Então eu já sabia dirigir. Ó a formiguinha aqui. Eu tô sentindo. Tá gostando do seu suor. Essa uva. E aí, Chico, então eu já era considerada maluca. Só que eu me segurava bastante, porque o pai batia no gente facinho, né? Qualquer coisa ele batia. Quando quando eu fiz 17 anos, eu conheci um moço. Que eu achei ele a coisa mais linda do mundo. Ele tinha um porte atlético. Ele era, sei lá, ele tinha alguma coisa que eu me apaixonei perdidamente por ele. Combinava com o seu ideal de homem. Só que ele nunca olhou pra mim. Eu conheci no campo de futebol, indo jogar bola aos domingos. Escuta, até então você já tinha namorado, de dar a mão, de dar beijinho, fazer Chico, eu fui noiva com 16 anos, porque as minhas irmãs todas casavam com 16, 17 anos. Era a idade limite que o pai dava? Você começava a namorar, tinha que casar, e mulher mais cedo ainda. Os meninos casavam com 18, 19 e as mulheres mais cedo. Então, com 16 anos, eu já era noiva. Tá, então você quer ir pro de 17 ou você quer contar o que você Tanto fez faz. antes? Eu quero saber o que você fez antes. Eu finalizei, já vou contar esse aqui, só a finalização. Quando eu descobri que eu ia casar com 16 anos, falei, o que eu tô fazendo da minha vida? Não posso, não é isso. Eu quero viver, eu quero experimentar mais coisas do mundo. Então você já anteviu um futuro Daí falei, de pai, prisão. Eu não quero casar, eu não quero. Ele falou, como assim? Você já tá de casamento marcado, o que a gente faz? E o moço? Já tava marcado. Já, eu falei, não, mas eu não quero, pai. Por gentileza, não deixa eu casar, não deixa que eu fique solteira. Eu prometo que eu trabalho na roça, que eu ajudo o senhor, sabe? Fui trocando. A moeda de troca ele aceitou. Sempre eu dei moeda de troca pro meu pai. E aí, eu consegui conquistar ele. Ele falou, então, vai lá e conversa com o moço. Ele deu pra você a tarefa de desfazer. Sim, aí fui conversar com ele, era um querido. E aí eu falei pra ele, Neno, chamava o apelido de Neno. Eu falei, eu não quero me casar com você. Eu gosto muito de você, mas eu não quero me casar, não é com você, eu não quero casar com ninguém. Porque eu ainda sou uma criança, eu quero experimentar as coisas da vida. Nossa, foi um horror, Chico, porque ele queria se matar. Nossa, foi assim, e meu pai falou, volta com ele, porque senão ele vai se matar. Eu falo, pai, se ele quiser se matar, a vida é dele, ele que tire. Mas eu não vou tirar a minha vida pra fazer... Pra ele se salvar, né? Vou me anular favor, pra né? mim. É isso não, aí. Não dá.
No fim não se matou nada e a gente se tornou grandes amigos. Escuta, o Neno, ele era do meio rural, ele também trabalhava na O roça? Neno foi um moço que veio do Paraná. Ele era um moço Aqueles lindíssimo. branquelos, meio loirinho? É. E quando ele chegou, eles que tinham 17, 18 anos, eu tinha 12. Nossa! Eu me apaixonei por ele, só que toda a mulherada do bairro queria ele. Toda. E ele saía com todo mundo. Eu falei, eu vou conquistar você, menino, e você vai se apaixonar perdidamente por mim. Eu sempre fui assim, Chico, determinado, não importa o tempo que demorasse. Você que falou que ia... Eu pensei comigo. Aham. E deixei ele também, porque eu era muito criança. Ele foi o primeiro homem que eu dei um beijo. Foi meu primeiro beijo que eu dei na vida. Foi bom? Nossa! Ele beijava. Muito bem, muito bem. E quer um pouquinho d'água? Não precisa não. É que a gente fez uma dancinha agora, né? E aí cansou. E aí o pulmão quer botar coisa pra fora. Sim. Mas tô vivo. Tá, e aí, Chico, demorou assim, com 14 anos, aí eu consegui ter ele só pra mim, e aí a gente começou a namorar. Ele me pediu em namoro, que aquele tempo pedia pro pai. E com 15 eu fiquei noiva, com 16 ia casar, e aí terminei tudo. Mas peraí, só teve beijos e Só beijos, pegadas de mão? Beijo, algumas abraço. carícias mais ele ousadas? namorava na sala. Na sala? Na sala, e todo mundo junto na sala, sentado, e o pai inclusive. Só que a gente era esperto, né? A gente sentava assim no cantinho do sofá. E aí, Chico, sem ver, assim, eu ficava no canto e ele do lado. Aí ele colocava a mão assim por trás de mim, assim, ó. Imagino. Por trás, assim, ó. E aí ele vinha escorregando a mão e a mão chegava aqui, ó. Chegava do outro lado. Que engraçado, gente. Mas não passava disso também, por cima da roupa, assim, enfim. Mas já dava pra sentir. Já dava pra imaginar como seria, né? Senhora. Bom, e aí terminou. Aí eu falei, bom, agora eu vou ficar sozinha, solteira, né? E daí só que o meu pai não deixava sair. Pois é, Não. o que você imaginou na hora que você acabou com o casamento, né? Marcado, né? Você ia namorar um monte, você... Não, eu falei, eu quero ficar solteira porque eu quero fazer, como é que é? Aproveitar a vida, não é bem aproveitar. Esqueci, sumiu a palavra agora. Curtiu, Curtir, quero curtir a vida e conhecer outras pessoas, sabe? E eu Então, sei que agora eu não posso, mas daqui a pouco eu posso sair de casa, eu posso, sem meu pai ficar bravo, eu posso ir. Então você já tinha essa coisa de independência, de Sim, fazer... de aventura, lembrei. Queria me Aventura. aventurar, conhecer pessoas novas, lugares novos. Eu queria isso. Eu tinha essa necessidade dentro de mim. Mas não queria ficar presa. Tá, mas como é que você imaginava esse mundo lá fora? Você escutava pelo rádio, via pela televisão? Livros. Eu fantasiava muito na minha cabeça. Ah, livros. Livros. Eu falei já pra você que eu entrava dentro do personagem. Eu era o personagem, aí falava da cidade, como era, porque os livros contam detalhadamente. É maravilhoso o livro, né, Chico? É. E aí conta, amanheceu o dia, tinha uma neblina e tinha... Eu imagino, o mar era exatamente do jeitinho que eu imaginei sem nunca ter visto. De ler os livros. Então, eu entrava naquela cena, assim. Então, era esse o mundo que eu queria conhecer. Então, através dos livros, para mim não era fantasia. Embora a história fosse uma fantasia, na minha cabeça aquilo existia. E eu queria saber... Você queria ir nesse lugar que estava se passando a história. E daí eu falei, se eu casar agora, o que vai acontecer? Eu vou ter filho. Sabe? Eu vou ter uma família, isso vai me prender o resto da vida. Eu não quero. E aí separei. E aí fiquei assim com 16... E fiquei lá e saía com as minhas amigas, ia passear. Aí com 17 anos eu conheci esse moço no campo de futebol. De novo, me apaixonei perdidamente, claro, porque eu me apaixono perdidamente. Assim como eu desapaixono também muito fácil. Muito facilmente. É a mesma facilidade. Só que o moço ele nem olhava pra mim, porque era um moço meio que... Esse paranaense? Não, esse já é outro. Ah, O paranaense, já acabei com ele aos 16 anos. Ah, o paranaense foi Que com era o meu- 16. Ah, esse outro agora. Foi o primeiro beijo. Aham. E aí eu conheci ele, não vou citar nome, porque pode ser que alguém assista. Que ainda exista, né? Ele existe ainda. Não precisa O Neno falar nome, existe não. Não precisa mais. falar nome, não. E aí, Chico, falei, eu vou demorar, mas eu vou conquistar esse moço. Aí demorou acho que 1 ano e meio, mais ou menos. Eu só ia comendo pelas beiradas. Você pode contar qual é o método que você usou? Ou é... Olhares, primeiro, conversas. Por exemplo, eles se machucavam muito no jogo, né? O povo, os meninos. E eu comecei a levar algumas coisas para passar.
Imagina a minha cara aqui. Já tô entendendo. Por isso que eu tô rindo. A enfermeira providencial. Eu falava, peraí que eu te ajudo, tem um negócio aqui que vai tirar Tem um dor. mertiolate. Era álcool com guaçatonga que a mãe fazia. Nossa. Eu levava no vidrinho, Sei. álcool com guaçatonga. E aí eu passava, flexionava, passava mais do que necessitava. E olhava nos olhos e falava, não, deixa eu te ajudo, vem cá que eu te ajudo, sabe? Fui chamando a atenção dele para mim. Fui usando as minhas estratégias, levava assim... água, quando acabava o jogo, jogava uma água, falava, toma água, sabe? Bom, ele percebeu, né? Depois Óbvio. de um ano e Tá tanto. visto, né? Te chamando tanta atenção assim. Consegui namorar esse moço. Nossa. Aí sim, falei, esse é o caso. Esse eu quero casar. E o pai estava super feliz porque eu tinha decidido casar. Com 19 anos, mais ou menos. E esse Mas tinha ele- o quê? Ele fazia o quê da vida? Tinha olaria. Aularia. Não, o pai dele tinha olaria e ele era caminhoneiro. Tinha um caminhão. Toda vez que ele passava lá em casa, eu escutava o som, eu conhecia exatamente, tinha muito caminhoneiro lá até hoje. Eu conhecia o som do caminhão dele certinho, Chico. Uau! Ele passava lá, ele dava uma buzinadinha, era um caminhão amarelo. Limpíssimo, ele sempre foi limpíssimo. Às vezes ele vinha namorar eu de caminhão. A gente namorava sábado, domingo e quarta. Ah, é os dias livres que ele tinha. Não, eram os dias que o pai deixava, né? O pai escolhia pra gente O namorar. seu pai, né? É. Esse eu já namorava lá fora. O pai ficava lá dentro e eu lá fora sentada na varanda. Seu pai achava que você era um pouco mais responsável já, né? Sim, já cresceu. E outra, ela quer casar com o moço, então vamos deixar, né? E aí, Chico, eu queria ser enfermeira, né? Eu queria fazer alguma coisa, mesmo estando namorando. Aí eu comecei a fazer um curso de enfermagem em Amparo. Então eu, todos os dias, eu pegava o ônibus e eu e minha prima, que ela era mais velha que eu, então, por ela ser mais velha, o pai deixou e tal, e comecei a ir. Mas era um curso de técnico de enfermagem, técnico né? de enfermagem, É. Aquele que pega diploma, isso era 3, não sei quanto tempo de curso. Não, eram alguns meses de curso. E aí eu fiquei amiga do motorista de ônibus. Eu sempre faço amigo fácil, né? E a gente ia conversando e tal. E um dia a minha prima falou assim, viu, já que você tem amizade com ele, vai lá e fala pra ele que eu tô interessada nele. Aí eu fui, nem lembro o nome do cara também. Cheguei e falei, ó, a minha prima tá interessada em você. Daí ele falou assim, mas eu tô interessado em você, e agora? Falei, mas eu sou noiva. Eu mostrei a aliança, tudo pra ele. Falei, eu sou noiva, eu não posso. E nem quero. Eu amo meu namorado. Daí ele falou, então sinto muito, mas não vai rolar nada. Daí ela falou, e aí? Eu falei, ó, ele falou que não quer, que ele gosta de outra pessoa e que ele não tá afim. E aí, Chico, a gente ficou amigo desse motorista e um dia ele veio só no ônibus, assim, sem estar dirigindo, aí ele sentou do meu lado, a gente veio conversando, rindo, enfim. Ele veio de passageiro. E a gente ficou amigo, embora pra mim era amizade, né? Mas pra ele, não sei. E a minha prima, ela ficou puta da vida e com aquela atenção dele pra mim. Aí um dia ela chegou em casa, na casa da minha mãe, eu não tava. E aí ela falou assim, viu, eu tenho uma coisa para contar pra senhora, tia Dita. Eu vi a Zia, era do jeito que eles me chamavam, beijando o motorista de ônibus. Inclusive ele parava o ônibus, os dois saíam, ficava beijando, ele erguia ela no meio da estrada, eu ficava morrendo de vergonha, mas eu não pude fazer nada. E a família do noivo dela veio em casa. Depois disso? Ela contando lá em casa. E o que a família do noivo dela fez? Veio em casa, pegou eu, enfiou dentro do carro e eu fui obrigada a falar todas essas coisas. Ou seja, a mentir, né? Pera um pouquinho. Alguém te obrigou a fazer alguma coisa? Obrigou ela. Ela relatando. Ela eu tava relatando pra minha estranhando. mãe. Tá certo. Pegaram e me obrigaram a falar tudo. E eu falei, então eu vim aqui avisar que eles, de alguma maneira, eles estão sabendo que... Como, Chico? Que eles ficam sabendo lá, eu lá em Amparo? Não tem sentido. Isso não tinha sentido. Eu no ônibus, enfim. Ó lá. Esse aqui, ó. Ai, que lindo! A pena de sapo. Legal, é lindo isso, né? Pena de sapo. E aí, Chico, eu nem estava sabendo de nada. Cheguei em casa, não sei de onde que eu estava, cheguei em casa, ela contou pro meu pai também, né? Cheguei em casa, e nisso os pais dele foram lá conversar com meu pai. Aí chegou e falou assim, o casamento tá terminado o namoro, noivado,
não quero que sua filha se aproxime do meu filho. Peraí, isso... Isso é o pai dele falando pro meu. Sim, Meu sogro. do seu namorado, né? Pai do meu namorado falando. Não quero que ele se aproxime, porque sua filha é uma biscate e meu filho não vai se casar com uma biscate. Ou seja, a história tinha corrido aí. Tinha. Eu fiquei super mal falada no bairro por causa disso. E o pai dele não permitia que o filho dele casasse com uma biscate. Foi isso que ele falou. E aí, o meu pai, cheguei em casa, do nada, assim, o meu pai falou assim, vem aqui. Luzia, vem aqui. Quando ele me chamava de Luzia, eu já sabia, né? Aí cheguei e falei, pai, o que aconteceu? O que o senhor quer? Daí ele falou assim, o que você aprontou? Você está sendo falada no bairro, está sendo chamada de biscate, porque você fez isso. Eu falei, pai, eu não fiz nada, eu estou estudando. Aí ele já me deu um tapa e já começou a me bater forte, com aquela raiva toda. Eu lembro que eu estava no meu quarto, Chico, eu caí na beira de 2 camas que tinha assim, e ele me chutando. Minha filha não me dá desgosto. E eu estava de sapatão, de bico, assim, sabe? E ele me chutava e eu não sabia mais nem o que estava acontecendo. Eu chorava e nem pedi mais para ele parar de bater, deixei ele me batendo. Fiquei tudo cheio de hematoma, com o corpo tudo dolorido, alguns cortes, porque meu pai batia de verdade. E depois de tudo isso, minha mãe contou o que tinha acontecido e que o casamento estava terminado. Aí, Chico, eu fiquei tão triste com tudo aquilo que tinha acontecido, que eu quis morrer, parei de comer, queria mais viver e precisei ser internada. Porque eu estava definhando, assim, tipo, perdendo Anorexia. peso. Não vomitava, não era anorexia, porque eu não vomitava. Eu só não queria comer mesmo. Me internaram, fiquei 7 dias lá internada, assim, na cama, olhando pro nada, pro vazio, tomando soro, só porque nem lá eu queria comer. E você lembra o que passava na sua cabeça, no seu coração nesses dias? Nada, eu não tinha nada mais na cabeça, porque para mim nada mais importava. Sabe, eu queria morrer mesmo, porque a vida não tinha mais sentido. Tinha mais sentido. Eu não entendia porque aquilo tudo tinha acontecido. Hoje eu entendo, lógico, e ainda bem que aconteceu, né? Que eu não me casei. Escuta, mas assim, por exemplo, o seu pai, ele já tinha batido em você? A primeira surra que eu levei do meu pai tinha 3 anos. Então, o que me doía não era surra. Surra depois sarou. E os hematomas acabou. A surra para mim nunca foi problema, as surras do meu pai. E quando ele estava batendo em mim, inclusive, eu pensava, ele não sabe o que ele está fazendo. Então, para mim, aquele sentimento de raiva, de coisa, pelo meu pai nunca teve. Sempre teve sentimento de perdão e de entendimento. Eu entendia ele. Porque eu era rebelde mesmo, Chico. E ele não sabia como lidar com isso, sabe? E ele, apesar dele me amar e falar que... E ele me amava, não quero nenhum tipo de comentário contra o meu pai. Não estou também fazendo apologia contra, né? A favor da violência. Que não há necessidade, mas naquela época era como ele sabia. Ele também foi uma criança que viveu abandonada desde os 7 anos de idade. Ele não sabia, ele morou sozinho, se virou. Então ele não sabia como lidar com a situação. Então, provavelmente ele estava pensando que o que ele estava fazendo era melhor, era para o seu bem. Era o melhor para mim. E você já tinha essa noção naquela já idade? Já tinha, porque eu sabia da história dele. Falando, ninguém nunca educou esse homem, ele não sabe como que é. Ele faz do jeito dele, que é como ele via. Então, em relação a isso, estava tranquilo. O que eu estava sentindo é que eu tinha perdido o grande amor da minha vida. Sim. Eu achava. A perda maior era o cara que você deixou de casar, né? Que eu deixei de casar. Então, aí depois de 7 dias eu falei, ok, já que eu não vou morrer mesmo, então vamos embora e vamos continuar com a vida. Só que daí, Chico, eu ainda queria que ele voltasse, ainda tinha esperança. E aí eu comecei a fazer promessas para Santo Antônio. E a mãe falava... Pera, então você deu uma boa melhorada, né? Continuei. Do nada que você tava, de querendo aparecer. É igual agora, é do choro pro riso, assim. Rapidinho. 2 palitos. Então, e aí a mãe falou, põe o Santo Antônio de cabeça para baixo. E eu... Debaixo d'água? Amarrava ele assim, com barbante, colocava num copo com água, que era pequenininho. Vai na igreja Santo Antônio, faz promessa. Eu ia na igreja, acendia a vela, falava, vai toda segunda ou sexta, não me lembro. Eu ia lá, acendia a vela e conversava com Santo Antônio, e fazia promessa, e prometia o mundo e o fundo, e para Santo Antônio fazer com que aquele moço, que aquele amor voltasse para mim.
E não deu, Chico, não deu. Ele não voltava e um dia meus amigos falaram, vamos para uma festa aqui no bairro? Vamos sair um pouquinho. Eu continuei a viver e eu feliz ainda, era feliz e já com aceitação que eu nunca mais ia casar, falei para minha mãe. Depois dessa? Eu falei, mãe, agora nunca mais eu caso. Aí o pai já começou a ficar preocupado, porque ele não queria nenhuma filha dele solteira. Quem vai cuidar de você quando você ficar velha? Ele falava. Nossa. Você vai ficar para galinho de São Roque. O povo vai falar que você é uma solteirona, sabe? O que é galinha de São Roque? Galinho. Galinho, o que é isso? Galo de São Roque é galo que não tem galinha. Ah, é galo solteiro, sozinho. É galo que é doação para São Roque, sei lá, uma coisa assim. Vamos atrás dessa história. Alguém deve saber, conta nos comentários. É galinho de São Roque. Você vai ficar para galinho de São Talvez Roque. ele não seja fértil, né? Daí então. Sei, viu, Chico? Vamos pesquisar? Vamos. Agora também eu Isso é quero interessante, saber. E eu falei, não, agora eu não quero casar mais, porque se eu não pude casar com ele, então não quero casar com mais ninguém. E aí fui numa festa, já estava conformada, já. Cheguei na festa, Chico, com as minhas amigas, eu vi ele com uma outra moça. Belíssima, belíssima, lindíssima. Eu lembro que ela tinha o cabelo liso, batia no meio das costas, um cabelo esvoaçante, lindo. E eu sempre quis ter cabelo liso, porque o meu cabelo sempre foi cabelo de, sei lá. Eu tinha a impressão que o meu cabelo era só pobre que tinha. Tudo embaraçado, tudo desengonçado, enrolado. E cabelo liso era cabelo de rico. E cabelo liso era cabelo de rico. Ai, meu Deus. Ai, quanta inocência. E aí, Chico, eu falei, nunca que ele vai largar dela com esse cabelo lindo e ficar comigo. Jamais. E eu vi que os dois estavam enamorados, apaixonados, né? Falei, então agora, o primeiro homem que me pedir namoro e quiser casar comigo, eu caso. Olha pra você ver como as palavras têm poder. Ó o cavalo, Chico, acho que nós estamos no caminho dele. Ah, que legal. Ah, ele tá vindo aqui, ó. Mas talvez ele vai passar aqui. A gente deixa ele. acho também. Ou ele vai beber água, né? Ah, pode ser, é verdade. É mais olha lá. provável que ele vai beber Olha água. que lindo, olha a inteligência do bicho. Ah, minha filha, você não sabe onde está o restaurante na beira da estrada? Mas é pra quem fala que bicho não pensa, que é tonto, aí, ó. Mas bicho não precisa pensar, ele sabe. Ele sente, né? Olha lá, Chico, tem gente subindo a É na pedra, estrada, vai eu acho. achando que só nós existe É na no mundo. estrada, é na estrada. É gente na estrada lá. Escuta, você vai contar aquela parte do Fusca? Não, né? Nossa, mas aquela já é outra. Aquela Outro foi cara? depois. Não Não, é esse aquela cara? foi com 35 anos. Ah, verdade, é isso aí. É ele, né? Então, Sim, pode contar essa pode. parte? Aí 3 meses depois. Peraí, isso Chico, antes de você ver ele no baile, antes né? de eu ver no baile. 3 meses depois que a gente tinha terminado o relacionamento, eu chamei ele pra conversar. Daí eu falei, vem escondido do seu pai, porque o pai Quer dizer, dele... e por que você não demorou 3 meses pra procurar ele? Porque eu tava esperando ele vir me procurar, porque não era certo a mulher procurar o homem. Ah, errado a mulher Era tomar errado. iniciativa. Era Você já sempre o homem que tinha tinha. essa... Era Tá. sempre o homem que tinha que vir atrás. Mulher que procurava homem era puta. Entendi. Então eu tinha que esperar. Aí ele não veio, eu mandei uma mensagem. Gravei uma fita, Chico. Aquele tempo era toca-fita. Gravei uma fita com as músicas que a gente amava. E tinha uma que eu pus dos dois lados, porque era quando a gente se conheceu. Chamava Brívido, a música. Mega romântica. Que, nossa, ela vinha da alma, assim. E a gente, quando ouvia essa música junto, a gente encostava, assim, sabe, um no outro. E ficava assim... O tempo parava, era só nós dois ouvindo aquela música, não entendia nada, não sabia o que estava falando. Mas a melodia era sensacional, Brívido, a música. Quem quiser procurar, existe. Existe. Porque Ela foi feita em 77. Uhum. Porque eu contei já essa história pra você, né, Chico? Sim, a gente tá... Conversando no fogão antes. E ela escutando essa música, ela chorou, gente. Ela chorou. De lembrar. Que fazia quantos anos? Três- 40, 37 anos que você não escutava essa música. 37 anos que eu não ouvia. Que não ouvia ela, né? Parece que eu voltei naquele tempo mesmo. Foi muito, muito real. Voltou, mas já desvoltou. Parece que eu senti até o cheiro dele naquele momento. Tá, mas você já voltou? desvoltei, claro. Vou ouvir ela agora com alegria, com uma história, uma lembrança boa que eu tive. Bom, 3 meses eu mandei uma mensagem pra ele. Aí, vem aqui que eu preciso conversar com você. Mensagem era papelzinho, alguém? Mandei alguém, Alguém, gente. gente. Mandei um amigo em comum e conversar com ele.
E aí ele veio, escondido do pai. Ele falou, eu tô aqui escondido do meu pai, porque eu não quero dar desgosto pro meu pai. Se ele souber que eu vim aqui, ele pode até morrer e ter um desgosto, e ter alguma coisa. Então eu tô aqui escondido. Daí a gente conversou, eu falei, ó, será que o seu pai não consegue me perdoar? Porque a gente se ama e conversamos bastante. E aí eu falei pra ele assim ainda, eu quero transar com você. Se eu não posso ter você, então eu quero levar isso como pro resto da minha vida. Essa lembrança de nós dois transando. Eu já estava com 19 anos, né? E aí a gente começou a se acariciar dentro do Fusca, ouvindo a música. E começou a se beijar. Para mim, nossa, foi vida aquele momento. Eu ainda pensava, não, ele vai voltar, a gente vai continuar. Só que chegou no momento assim, sabe? Ele falou, para. A gente ainda estava com roupa, tudo. Ele deu uma empurrada assim e falou, para. Não dá, eu não consigo. Não consigo porque eu fico pensando no meu pai depois. E porque o pai dele falou assim, ó. Falou pro meu pai, eles não precisam se casar porque eles não fizeram nada. Porque se tivesse feito, Chico, daí eu acho que tinha casado. Porque naquela época a gente não podia como é que fala? A imagem de uma pessoa. Por respeito. Reputação. É reputação. É. Agora, eu quero saber como que o seu pai e o pai dele sabiam que você ainda era virgem. Quem que ia comprovar isso? Porque o pai dele perguntou, você fez coisa errada com ela? Você fez mal pra moça? Era bem isso. Não é isso? É. Que horror. Você fez mal pra ela? Fez mal. Fez mal. Pelo amor de Deus, gente. Daí ele falou, não, e não tinha feito mesmo. É. Foi perguntado. Então, confiava-se, né? Sim, É. sim, confiava. Pela resposta do filho, o homem percebeu lá. Sim. Mas seu pai te perguntou alguma coisa, não? Não, o pai sabia, né? Porque o pai dele tinha falado, ó, ele não fez mal pra ela, não fez mal pra ela, então não há necessidade de casar. De casar. É. Gente. Mas, meu, por aí o pai dele já era pra ter uma noção, né? Se eles não transaram, não fizeram mal... Então eu não devo nada, né? Não, então ela também não fez nada com ninguém. Dá pra você ver, Chico, como a falta de pensar, né? De noção das coisas, estraga, né? Uma vida, sei lá. Vai. E daí, Chico, eu não quis, ok? A gente não transou. Por muito tempo eu sonhei que E tava transando com ele. você, a sua imagem dele desmoronou, a sua... Eu falei, tá bom, ele não quer, então ok. Me conformei que ele não me queria. Mais uma vez você se conformou. Mais uma vez. A mulher selvagem foi sufocada. Sim, reprimida. É. E continuei a vida, achando que nunca mais queria casar. E daí nessa festa que eu vi ele com a moça, eu falei, tá bom, o primeiro homem que quiser namorar e casar comigo, eu vou casar também. Já que é assim, aí já comecei a ficar revoltada. Aquela tristeza começou a ter uma revolta. E a sua revolta era contra a sociedade, contra... Não era contra ninguém, era contra eu mesma de não ter conseguido reconquistá-lo. Ah, é? Tudo, pra mim, nunca foi os outros, sempre foi eu mesma. Ah, era uma cobrança de Minha si mesmo, mesma. o meu tá apanhando ali, a culpa era minha, eu tô apanhando do meu pai, eu ter perdido ele, a culpa era minha, porque sempre jogava nas minhas costas que eu era louca, rebelde, não tinha juízo, você não tem juízo. Então eu sempre achava que a culpa de tudo que acontecia era minha. A sua. Então ali começou a virar uma revolta. Eu falei, ok, então eu caso também. Caso com o primeiro que tiver disponível aí. Nessa mesma festa, tinha um moço. É a festa que você viu ele festa com a mulher de cabelo liso. Liso, linda, lindíssima. Até hoje ela é bonita. E aí, Chico, eu estava sentada assim, com as minhas amigas, tomando um quentão, era festa de junina, eu acho. E aí te olhei assim numa barraca, tava lá o meu pai conversando com um moço, que o meu pai era muito amigo do avô dele e dele. Esse moço, 12 anos mais velho do que eu, ele tava eu lembro perfeitamente, ele tava assim com uma calça arregaçada de tergal, parecidíssimo com o Antônio. Essa da roupa, igualzinho o Antônio. A camisa igual, uma pra dentro, outra pra fora. Um lado pra dentro, outro pra fora. Faltando dente na boca. Bem relaxado. Super relaxado. E aí uma das minhas amigas, eu tava assim, falei, nossa, que moço estranho que tá conversando com meu pai, olhando assim, sem nada. Que estranho. Isso porque eu nunca tinha visto. Então ele é estranho no bairro. Ah, estranho no bairro, entendi. Ou estranho pra mim, que eu nunca tinha visto. Tá certo. Daí ela falou assim, é meu primo. Falei, não. Daí ele começou a olhar pra mim também. Daí a minha amiga olhou pra mim e falou assim, eu duvido que você saia com ele. Falei, meu filho, não faça isso comigo, não duvide de mim. Não duvide de mim. Daí
ele começou a olhar e ele foi chegando perto. Aí eu falei, ele tá chegando. Eu falei, deixa que chegue. Daí ele falou assim, eu posso levar você embora? Embora da Assim, festa pra casa. na lata? É. Eu falei, peço pro meu pai, se ele Escuta, deixar. como que você se vestia nessa época, só pra eu ter uma ideia Eu do lembro- que ele viu? Eu tava de uma calça de boca de sino, de tergal também. Lembro, é. De tergal. A boca era bem larga, assim, eu acho que eu tava de quichute no pé, que era o Que sapatinho que tinha. chute, calça, boca de sino. Azul. Azul? Que chute azul? Não, a calça. A calça azul. Calça azul. O que chute era cor bem caque, agarrada né? aqui em cima. Ah, ela é cintura lá, alta. Cintura alta, Eu lembro. bem agarradinha. Lembro. E aqui era larga, era a única calça que eu tinha pra E sair. camisa? O que você tinha? Era camiseta? Putz, não Bustier, lembro. sei lá o que Não, é. não, era camisa de manga. Camisa de manga. De manga, imagina, não podia usar de alça. Não podia usar de Não. alça. E seu cabelo era esse soltão assim? Era um cabelo soltão, assim mesmo, desse jeito, assim. Cabelo. Comprido, Ah. bem enroladão, tudo espatifado. Meu cabelo nunca conseguiu ficar do jeito certo, assim, que eu queria. Por isso que hoje eu já abandono mesmo. Ele é igual bandido, tá preso, tá armado. E eu sempre deixo ele à vontade, né, Chico? Uhum. E aí ele chegou e falou se podia me levar embora. Eu falei, peço pro pai, se ele deixar, ele pediu. O pai era apaixonado por ele, era amigo do pai. Aí ele foi, aí chegou lá em casa, me levou embora, deu um selinho, daí ele falou assim, posso vir buscar você amanhã pra gente passear? Eu falei, pode. Aí ele veio, chegou de manhã, umas 10 horas, ele tinha uma Fiorino, aí levou eu passear em Serra Negra, Chico, e ele ficou sabendo, através de conversa, muito esperto, muito inteligente, do que eu gostava, do que eu queria, do que eu nunca tive. Gente, ele começou a comprar ursinho de pelúcia, brinquedo para os meus irmãos, porque ele já percebeu que para mim só não era suficiente, eu queria para todo mundo. Aí ele ficou sabendo que eu queria um secador para ver se eu conseguia alisar aquele cabelo. Porque ele sabia que você queria alisar o cabelo. Sabia que o meu sonho era ter cabelo liso. Aí ele comprou uma caixa, Chico, desse tamanho, assim, ó. Tinha umas 100 peças, que tinha peça que eu nunca nem usei lá. Uhum. De tanta peça que tinha no secador, ou seja, eu cheguei em casa, o Fiorino, assim, carregado de brinquedo, doces de tudo quanto é tipo. Presente para minha mãe, para meus irmãos. Doce? Doces, muito doces. E doces que eu nunca tinha comido, chocolate, que eu sempre tinha Nossa. vontade. Muita coisa que eu nunca tinha tido, ele me deu. O que esse moço fazia da vida? Ele tinha uma agropecuária, ele tinha bastante dinheiro, viu? Uhum. Ele tinha uma agropecuária que era a única da cidade, então vendia bem. Tinha bastante dinheiro. E aí ele falou, posso vir de novo? Amanhã ou durante a semana, à noite, pra gente conversar? Eu falei, pode. Aí a gente começou a conversar e dali um mês eu fiquei sabendo que o meu ex ia fazer cursinho de casamento com a moça. Eu falei, eu faço também? Daí ele falou, ele já me pediu a minha mão em namoro pro meu pai saltitou de alegria, que eu já não ia mais ficar sorteirona e ia casar com um cara que ele admirava muito. E aí eu falei, Sérgio, vamos fazer cursinho de casamento? Por quê, Chico? Pode deixar o nome dele aí? Pode. É. Por quê, Chico? Porque o moço ia fazer junto. Então eu ia ver o meu ex, né? Opa! Como é que é porque isso? Nós fizemos um cursinho de casamento juntos, Chico. Peraí, Na então... mesma igreja. Ainda na mesma existia época. um sentimento lá dentro. Eu sabia que eu não ia ter mais ele, mas aquele amor ainda tinha. Uhum. Você Tinha queria um- passar uns últimos momentos? Queria. E aí a gente fez cursinho de casamento junto. Foram Junto. 3 meses de cursinho todo domingo. Como é que é esse cursinho? Quantos casais? O que acontece lá dentro? Mais ou menos uns 10 casais tinha na época. Eu nunca fiz isso. Não? Não. Na época tinha uns 10 10 casais. casais. E aí tinha o ministro, né, o cara lá, tipo um catequista, que ia explicando as coisas do matrimônio, do relacionamento, tudo dentro da igreja. O que podia fazer, o que não podia, o que era pecado, como que a gente tinha que agir, a mulher principalmente, essas coisas. A mulher principalmente? Como a mulher tem que agir, ser uma boa mãe, uma boa dona de casa, ou seja submissa. Não falava nessas palavras, mas era assim. Mas era isso. Escuta, peraí, mas e as coisas práticas, vamos dizer, né? As coisas assim, à noite de núpcias, né? Eles falavam sobre isso também? Não. Não tão descaradamente, mas falava que a gente tinha que aceitar, sabe? Que não podia isso falar não é nada. não. É a mesma coisa que falar nada, né? Que não Porque podia na falar prática, não. o que é que acontece, entendeu? Porque supostamente as pessoas são virgens.
Então elas não sabem o que tem que fazer. Exato. Da onde que elas vão se informar? Exatamente. Não tinha essa educação sexual. Isso, Imagina, de jeito nenhum. Não. De jeito nenhum. Capaz. Nada. Não. Chico, se eu não tivesse um irmão deficiente, que é mais de 20 anos, uns 20 anos mais velho que eu, que ele não estava nem aí, ficava pelado na nossa frente, de repente ele arrancava toda a roupa, ficava fazendo mijando, brincando com o pinto na nossa frente, como Você se nunca fosse teria nada. visto um homem pelado? Eu nunca teria visto, sabido o que era um órgão sexual masculino. Olha. Porque eu tinha ele, então eu sabia o que era. Escutei esse curso de noivo, né? Às vezes ficava só uma mulher explicando as coisas para as mulheres. Sim, tinha essa tinha parte, isso também. separado também. Tinha isso também. Hoje é só as mulheres. Mas não falava nada comigo. Nada? Não. Nada que Nada que precisasse a gente saber. ser ouvido. Escuta, não, mas vamos tentar ser legal com eles ali. Você aprendeu alguma coisa com aquilo? Eu sabia mais do que ela estava falando, Chico, porque eu lia. De novo, voltamos à leitura. Nos livros. Eu lia livros também que falavam sobre isso, como que era, tudo. Eu sabia na teoria, tudo, muito mais. Muito mais. Muito mais. Então o que eles estavam dando era um curso de boas maneiras e respeito às coisas da igreja e às coisas da E sociedade. parecia que estava falando com criança de 5 anos. Para mim, eu ouvia aquilo tudo e falava, ai, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Sabe? Ou deixa eu falar aí na frente que jeito que é de verdade. Eu pensava mesmo assim. Mas não podia, senão eu apanhava de novo. Bom, enfim. Fizemos o cursinho. Continuou a namorar o Sérgio, um anjo. Um namorado maravilhoso. Sabe? E sempre me enchendo de presentes. Na verdade, acho que ele me comprou. Eu não falei nada, tá saindo da sua boca, eu agradeço que você falou. Na verdade, acho que ele me comprou mesmo. Mas eu gostava dele, ele era uma boa... Ele é ainda. Uma boa pessoa, um bom amigo, foi um excelente pai. E ele me conquistou com aquele jeito dele, assim. Só que teve um pouco de mentira, né? Porque enquanto você está namorando, você é de um jeito, depois que você casa, agora já é minha propriedade, eu tomei posse, então agora... Deita e rola. Exatamente. Bom, daí eu fiquei sabendo que o moço ia casar. Fiquei sabendo o moço, marcou casamento em maio. O outro, da menina de cabelo liso. Marcou casamento para maio. Eu falei, eu caso antes. Falei, Sérgio, vamos casar? Olha como você estava ligada nele ainda, hein? Lógico, era só ele. É. Só que eu ia casar com uma paixãozinha também. Tinha uma paixão. Uhum. Mas o amor mesmo era pelo amor. Eu achava que era, não sei também. Até hoje você não conseguiu distinguir? Até hoje eu encontro com ele, muito raro encontrar com ele, mas quando eu encontro com ele eu sinto uma alegria. Sabe, por eu ter vivido essa história com ele. Porque eu acho muito bonita essa história. E aí, Chico, marquei para fevereiro. Nossa, meu pai, de tão feliz, matou 2 bois. Fez um churrasco no casamento, convidou o bairro inteiro, foi a maior festa. Só que o primeiro vestido de noiva que eu vesti, eu falei, não, tá bom, vai esse mesmo. Era horrível, gigante. Era alugado ou era? Era alugado. A minha irmã falou, você não quer experimentar outro? Eu falei, não, vai esse mesmo, tá bom esse mesmo. Você não estava nem aí com Não estava nem aí. O que você vai usar depois, o que você vai usar na lua de mel? Eu falei, qualquer coisa, gente. Minha irmã comprou umas roupas. Minha irmã comprou umas roupas, eu levei umas velhas. Eu tinha até umas fotos de lua de mel, não tinha alegria na minha cara. Você não quer dizer que você não vai querer mostrar aqui, então? Eu acho que não tenho mais, Nem porque tem. Deu uma chuva no álbum. Era um álbum gigante. Deu uma chuva no álbum. Só no álbum, né? Molhou tudo, Chico. Não era chuva de choro, né? Não. Eu falei, bom, agora eu casei, meu pai tá feliz. Meu pai tá feliz. Olha só, hein? Pra quem você casou, hein? O meu marido tá feliz. E eu vou ser uma boa esposa. Escuta, pera um pouquinho. Eu reparei assim que você sempre assim é o pai do seu ex que foi lá tomar satisfação, né? O seu pai que te deu porrada. Meu pai tá feliz, meu noivo tá feliz. Mas e a sua mãe? E a mãe do noivo? E a sua sogra? Você não falou das mulheres, bicho. Você reparou? Porque elas eram igual eu, Chico, assim, não podia também. A minha mãe, apesar de ainda ser mais avançada um pouco, ela sempre me apoiou. Ela falou, tudo que eu fazia, ela me apoiava. Mas em silêncio? Em silêncio. Por exemplo, quando eu saía, fugia de casa para ir nos bailes,
Ela me apoiava, ela ficava acordada a noite inteira esperando chegar, com medo do meu pai acordar. Ela que me falava as promessas que se eu quisesse conquistar para fazer para Santo Antônio, coitada, minha mãe sofreu pra caramba comigo. Porque ela apesar dela, ela achava mesmo que eu tinha mesmo que viver aquilo que ela não tinha vivido. Sei. Mas ela percebia que era muito difícil para mim, que eu sofria e consequentemente ela sofria junto comigo. Sim, sim. Sabe? Porque para ela não podia aceitar. E ela não conversava com você, Ela escondida? conversava, assim? Conversava. ela falava, não dê desgosto para nós. Ah, tá, não dê mas desgosto pro seu pai. conversava confirmando Sim, a Chico, porque ela expectativa. tinha que ser assim, coitada, apesar dela não querer. Ela tinha que ser também, porque como ela ia contra o marido E contra uma sociedade, né? e contra a sociedade, que é o bairro inteiro, ela não tinha como, ela não queria que a filha dela ficasse falada e essas coisas. Uhum. E aí, quando eu parei, casei. Você parou... Putz, Você tem mais alguma pergunta em relação a quê? Não. Eu perdi o negócio, assim. Eu acho que... Não, tava eu sabia falando onde eu parei. então, pode Quando- continuar, vai. Casei, né? Estava sendo uma boa esposa. Isso, casou. Aí, Chico, com um mês mais ou menos de casado, acho que um pouquinho mais, eu lembro que ele chegou em casa para tomar café. Eu vou contar essa história. Eu acho que é importante, pode ser pesado, pode ser difícil, É. mas eu acho que é importante. Tava tomando café e aí eu tava de camiseta e calcinha. Eu tinha acabado de fazer café, ferveu leite no fogão a gás. E aí ele chegou, eu tava encostado no fogão assim, não sei o que rolou, que ele ficou puto da vida comigo. Ele me pegou pela cintura, bem magrinha, pegou pela minha cintura e ergueu, eu assim, pá, pôs sentado em cima do fogão. E ele não sabia que estava quente. Ele não sabia que estava quente. É. A chapinha do fogão grudou na minha bunda, que acho que eu tenho a marca até hoje, assim, bem na polpa da minha bunda. Ele ficou desesperado, porque ele viu que tinha me machucado. Uhum. Mas daquele momento eu pensei assim, eu sou tão má, eu sou tão rebelde, eu sou tão, sabe, sei lá, eu sou tão assim que eu não quero ficar casada com ninguém, porque vai acontecer isso sempre, essas brigas, e Vai ele dar pode até tragédia, bater em né? mim. Então eu não quero ficar casada. Me arrependi imediatamente de ter casado. Aí pensei, como que eu vou falar isso pro meu pai? A primeira... De novo, como que eu vou falar pro pai? Você nem pensa na Sempre mãe. meu pai. Olha só. Não, porque era o meu pai que mandava. A minha mãe ia aceitar o que ele falasse. Ele Então, não dava era- a palavra. Não tinha esse negócio de, mãe, você é minha amiga, eu preciso confessar uma coisa. Eu vou me separar do meu marido. Não, Não. pelo amor de Deus! Você vai dar um desgosto pro seu pai. Gente. Por isso que eu não envolvo, mãe. Não tenho o que falar. Porque é tinha letra aquela submissão, morta. tinha aquela submissão. Sabe, igual a mãe dele, do ex, também não tinha esse lance. De, não, é pai, Chico, homem. Sociedade Galo. patriarcal. Por isso, quando chegou lá em casa, nós brigamos pela primeira vez por causa do galo. Não quero galo, Chico. E eu achei estranhíssimo, né? Não quero. Eu acho que, então, já que nós estamos falando disso assim, eu acho que existe um masculino positivo, né? Claro, hoje eu sei disso. Ah, hoje você sabe. Óbvio, tá ainda visto bem, que eu sei. Ainda bem. Serviu para alguma coisa tudo isso, Sim, né? eu aprendi, né, Chico? Aprendi a não deixar mais que ninguém tenha controle sobre mim, independente se é homem ou mulher, independente do gênero que tenha. A minha vida pertence a mim, a sua vida pertence a você, faça dela o que quiser. E me respeite, deixa eu ser quem eu quero ser. Então hoje é isso. Mas eu precisei passar por essas coisas. Legal, vamos continuar. Então, você já sabia que você não queria ficar mais, só que... Só que como eu ia dar esse desgosto pro meu pai, falei, tá bom, vou ficar mais um pouco. Porque quem sabe Pra disfarçar um pouco, acontece né? alguma coisa, né? Que que justifique. justifique. Porque isso não era suficiente. Isso não era o suficiente. Não. Gente! E ainda sabe o que eles acharam? Ah. Que a gente tava com tanto fogo, com tanta paixão, que ele pôs eu em cima do fogão pra transar comigo. Gente, como é que Eu pode? deixei achar, Chico. Você deixou achar. Deixei. Era mais fácil Era. do que Era mais fácil lutar do que ficar contra... explicando. Deixei achar. Desgrilo, não. É. Bom, sem comentários. Não sem tem. comentários. Não tem. É um tempo muito passado também, pra mim. Olha, não sei É. se isso não existe hoje ainda.
É, Ah, Luz. será? Porque antigamente, Eu acho Chico, que existe. eu vivia numa aldeia, né? A gente não conhecia quase nada, então tudo isso era normal. Então, mas dentro de 4 paredes, o que acontece? É uma aldeia ainda, que ninguém fica sabendo. É verdade. É a família ali, né? Tá? É, não pode. E as pessoas têm medo de contar para os outros de represália. Isso, do que vão falar, principalmente do que vão falar. Eu acho que é por isso que E como vai ser aceito ou não, Cara, né? eu acho que o ser humano sempre foi o mesmo, desde sempre, né? E por isso que eu acho importante você dar esse depoimento, porque vai mexer com as mulheres, muitas mulheres. Espero que alguns homens também. Espero Posso- que com muitos homens. Com muitos homens também, Eu espero né? bastante isso. Mas isso a gente vai falar no final. Sim. Bom, aí você achou que podia acontecer alguma coisa que ia te salvar. É, que eu poderia, sabe, que ele poderia mudar. Que eu, na verdade, se eu mudasse, ficasse mais quietinha Você na também minha. considerou que você poderia, se encaixar nessa loucura. Encaixar. É, eu vou me encaixar para a felicidade de todos e o bem da nação. Pois Vou anular a minha. Vou me... A mulher selvagem. vou me Você encaixar. vai domar a mulher selvagem. É, só que dali um ano, Chico, falei, putz, não é isso que eu quero, porque, tadinho, ele tinha o jeito dele, ele era ciumento. E eu não conseguia me segurar, Chico. Eu continuava conversando com todo mundo, usando a roupa que eu queria, não conseguia me segurar, assim, do jeito que ele queria. Uhum. E ele tinha muitos ciúmes, ele tinha esse sentimento de, sabe, de posse. É. E aí eu falei, vou me separar. Não importa mais o que meu pai fale, não importa mais como eu vou me virar, porque eu tinha certeza que meu pai não ia me aceitar de volta. E eu também não queria voltar. Eu vou me separar, Seja o que Deus quiser. seja o que Deus quiser. Aí Até fiquei aí tinha corrido quanto tempo? quase um ano, Ah, quase um ano. E aí eu falei, vou me separar. E comecei a me preparar para isso. Mas eu já estava super decidida. E em uma semana eu falei, tal dia eu vou lá, vou conversar com meu se pai. preparar era assim, tipo, ver pra onde que eu vou na hora Exato. que... É. Que hora que eu vou correr, o que eu... O que eu vou trabalhar, onde que eu Isso, vou. como que eu vou me virar, onde eu vou morar. É. Porque eu sabia que minha família, ninguém ia me aceitar. Não, Não. Ninguém? Não, ninguém. Nenhuma Ninguém. cúmplice? Ah, tinha certeza que sim, que não. E aí, descobri que estava grávida. E aí eu falei, e agora? Onde que eu vou? Como que eu vou criar minha filha? Onde que eu vou morar? Como que eu vou me sustentar? Quem vai me dar um trabalho? Grávida. Porque até então eu trabalhava com ele na loja dele. Ele não ia querer eu lá. Sim. Aí eu falei, e eu não posso fazer isso com meu filho. Eu não posso fazer com que meu filho sofra por minha causa. Porque eu acredito que vai ser um sofrimento para nós dois. Falei, eu vou aguentar mais um pouco. Aí, de novo, por amor, né, Chico? Ao outro. Sempre se esquecendo de mim. Isso não é legal, gente. O outro era o filho. No caso, era o filho. Lembra que é sempre por amor ao pai. Sim. Depois, sabe? Sempre ao Engraçado que você falou filho e nasceu uma menina, né? Você Porque eu tinha sempre expectativa queria um menino. Queria um menino, por Você quê? também queria um menino. Porque eu não queria que ele passasse pelas minhas coisas, pelas mesmas Olha coisas que eu só. passei. Mulher sofre pra caramba e eu não quero meu filho sofrendo igual eu sofro, essas represárias. Eu não quero. E eu vou criar meu filho assim, pra ele não fazer isso com mulher nenhuma. Uhum. Então eu queria que fosse homem, sempre quis que fosse homem. E a Indra sabe que eu queria que ela fosse A homem. Indra é a filha A Indra sua. é a filha. E aí, falei, não, meu filho, não vou fazer isso pra ele. Por agora, por amor ao meu filho. Me anulei novamente, falei, tudo bem, eu vou ter meu tempo. Calma, Luz, você vai ter seu tempo de liberdade. Eu sabia que ia ter. Aí, fiquei com ele, nasceu a Indra, uma menina maravilhosa, lindíssima, um super pai. Pai maravilhoso. Quer dizer, eu achava maravilhoso, mas hoje eu vejo que é direito. Porque Sim. eu já tinha ficado grávida, já tinha dado cria. Ele tinha o direito de pegar ela, trocar, dar banho, levar no Direito meu não, peito. dever, né? Dever, É. isso. Direito, isso, desculpa. Ele tinha o dever de me ajudar. Eu tava lá. E ele ajudou. Muito, muito. Levantava à noite, trocava Ele fralda. nunca levantei à noite. Nunca? Nunca. Ela também era muito boazinha, mas quando ela chorava, ele levantava, pegava ela, levava no meu peito, dava de mamar, e eu na cama. Que legal. Ele tirava, colocava no ombro para rotar, trocava a fralda e colocava dormir. Não porque você pediu. Nunca.
Nunca. Ele fazia porque ele amava, Que ele fazia por legal. amor. Bonito, né? Nossa, um pai maravilhoso. E ela era louca por ele. Só que daí a gente começou a brigar muito. E ela começou a assistir essas brigas. Já com que idade? 6 anos. 6 anos. É. Daí um dia eu falei, filha, aí não devia satisfação para mais ninguém, né? Já, falei, agora tô nem aí mais. Falei, filha, eu vou me separar do seu pai. Quero saber se para você tá tudo bem. Uma criança de 6 anos. É. Uau. Falei, minha filha é muito inteligente, Chico, sempre foi. 6 anos? 6 anos, Chico. Por quê? Não subestime as crianças. Eu com 6 anos era um, sei lá, Mas um não, nada. ela não. Minha filha sempre foi à frente, sempre foi evoluída. Daí ela falou, mãe, eu prefiro. Se for para vocês continuarem do jeito que vocês são, Gente, eu prefiro. Olha para você ver. que a criança. precocidade. Tô falando para você. É. Eu prefiro que vocês se separem. A gente vai ficar mais tranquila. Uau. Aí me separei, ele não queria de jeito nenhum. Ele falou, me dê mais um mês. Falei, dou, mas eu não vou mudar de opinião. Dei mais um mês, ele começou a me tratar super bem. Meu pai tinha tido um AVC e ele não conseguia falar nem andar, estava consciente, mas não conseguia mais. Daí eu cheguei e falei pro meu pai, conversei, falei, pai, eu vou me separar, porque eu tô brigando muito, na verdade era por outro motivo, que eu te contei, as falências e tudo mais. Mas eu tô brigando muito, então eu vou me separar. Contei só isso pro meu pai, que não queria também. Ele só fez assim, ai, 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 ai. Falei, pai, eu vou ser mais feliz assim, minha filha vai ser mais feliz. Não se preocupe que não vou dar trabalho pro senhor, não vou vir aqui. Escuta, como é que foi você falar pro seu pai? O fato de ele estar com AVC, assim, mais debilitado, Eu facilita... fiquei mais segura. Então, isso. É isso que eu queria saber. Eu fiquei mais segura e eu achei que ele ia entender mais e ele entendeu mesmo, Chico. Porque depois que ele fez assim, ai, 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 eu conversei com ele, mostrei, falei que minha filha não estava legal. Ele entendeu, Chico. Falei, tudo bem para o senhor, pai? O senhor me perdoa, o senhor vai continuar me amando se eu fizer isso? Ele falou, sim. Que legal. Vou. Pois E é, aí eu olha peguei. que bacana, né? Não sei, a vida facilitou também, mas você teve a coragem de chegar lá pro seu pai e falar. Porque você podia ter feito a coisa, ele ia ficar sabendo depois Sim. e tal, né? Ah, eu sempre tive muito respeito por ele, né, Chico? Até hoje. Pela alma dele, embora assim, sabe? Hoje, depois não, Chico, depois meu pai, bom, enfim, mudou bastante, né? A doença faz isso nas pessoas, né? Faz. Dá essa oportunidade, Sim, pelo menos, sim. né? Ele pedia perdão pelas surras, Ele pediu? muito, para todos os filhos. Ah, que legal. Eu não sabia o que estava fazendo, tá vendo? E eu já sabia o que ele Você já pensava. sabia que ele não sabia, né? Não sabia o que estava fazendo, me perdoe. Era muito filho, era muita dívida, era muita conta, era muita coisa. Eu também não sabia como agir. Nossa, super. Era um homem alegre, feliz. Nossa, completamente outro homem. Bom, e aí me separei, Chico. Me separei, comi o pão que o diabo amassou. Eu e minha filha. Ela sempre junto comigo. Ele também já não queria muito mais ver ela, porque ele meio que ficou meio que vingativo. Jogar, sei, sabe? sei como é. Os filhos para atingir a mãe. Tomou partido, talvez, né? Mas ele ainda olhava, ficava alguns finais de semana. E eu precisava trabalhar para sustentar minha filha, para pagar aluguel. Tive 3 empregos, mudei várias vezes de lugar, sabe? Sempre mudando e... Ô Luiz, então, eu não lembro se você já falou, mas a partir desse momento, você sentiu alguma coisa da liberdade que você vive hoje? Chico, tudo que eu passei, o pão que eu comi, que o diabo amassou, para mim tinha gosto de manjar. Por quê? Porque embora eu estivesse passando por todo aquele tipo de dificuldade, eu era uma mulher livre pela primeira vez na minha vida. Eu tinha a minha filha que dependia de mim, mas eu podia fazer o que eu quisesse. Mas era você que decidia. Era eu que decidia tudo. E eu podia fazer o que eu quisesse na minha vida. Experimentar as coisas que eu nunca tinha experimentado. Sair por onde eu quisesse, sabe? Ter o emprego ou ser empresária, tanto que eu fui empresária algumas vezes, tive negócios. Fazer o que eu queria fazer. Eu comecei a rir novamente. E a dançar novamente. Sei lá, eu ganhei vida, sabe? A vida começou a ter sentido novamente. Igual quando... Você tinha que idade?
Quando eu me separei, eu acho que eu tinha 30. 30 Uns anos. 30 anos. Mas você tem essa noção que nessa época que valeu tudo que você passou para você conseguir conquistar essa liberdade. Porque se eu não tivesse passado, eu não teria conseguido. Justamente, então, foi por isso que eu quis fazer esse vídeo, né? Sim. Quando eu perguntei para você ontem, né? Se você sempre foi essa mulher exuberante, extrovertida. Você adora quando eu falo isso, né? Adoro, porque é difícil você elogiar. E pra mim... Mas e é pra um mim isso é elogio, elogio, né? sim. É um elogio, É. com certeza. Porque você Antigamente, se falasse exuberante, era, né, vista com outros olhos. É. Mas hoje não, exuberante é de belo, de exuberação, né? Sim, É isso que eu acho, né? O que de é exuberante? totalidade, de você viver a sua mulher com totalidade, Sim, sabe? Porque o sim. seu feminino. É. E assim, você vive essa mulher selvagem hoje, é evidente, né? E eu acho que é isso que atrai tantas pessoas, né? Que mesmo que elas não percebam, né? É porque Então- você é livre. Então, isso foi reprimido, essa liberdade, sempre que, por causa da rebeldia, sempre quis ser assim. Mas muitas coisas aconteceram que me impediam de ser assim. E... Mas você não Mas eu baixou não a cabeça. desisti, eu não desisti. Eu falei, eu posso. Porque se tem nos livros, se a mulherada consegue, Olha, gente, culpa dos livros, hein? se a mulherada consegue, por que eu não vou que eu conseguir? não? É. É, Agora você vai ter que falar um título de livro ou alguma e história. eu tenho a vida que inteira pela frente. Eu tenho 30 anos, minha vida está começando agora. Eu tenho a vida inteira pela frente. Por isso que na minha cabeça eu ainda continuo com 30 anos. É, todo dia para mim é um recomeço. Eu penso assim, o que eu posso fazer hoje de diferente? O que eu posso criar, inventar, ajudar, sabe? Porque eu ainda tenho essa vontade de viver tudo isso, Chico. Legal. Ainda é. Isso é evidente em você. É, né? É isso que torna você a pessoa interessante que você é. Mas eu perguntei, não sei se você não prestou atenção. O título do livro. Ou título, ou uma história. Que falou assim, mas se elas conseguem, por que eu não consigo também, Se né? Houver Amanhã, de Sidney Sheldon. Foi um livro que eu li umas 10 vezes. Tinha uma... 10? É. Se houver... Decorei o livro. Gente, vai bombar esse livro aí. Vai Não bombar. sei, não sei, pode ser. Mas eu me inspirei naquela mulher. Tá, A inteligência dela, ela não tinha nada de romance. Até tinha, mas ela não tava nem aí, foda-se o romance. O negócio dela era ser esperta. Uhum. Esse negócio dela, ela era assim, ela enganava as pessoas, mas com uma inteligência, Chico. Vou contar até uma coisa que eu lembro. Então, é isso aí que eu quero mesmo. Ela entrou uma vez assim dentro de uma casa para roubar umas joias. Uma casa... Ela era uma ladra. Era, também. Aham. Eu não me lembro agora muito direito, viu? Faz muito tempo. Mas não é um livro, assim, que você pode... Eu não me inspirava no que ela fazia de roubar. Eu me inspirava na coragem, E inteligência. na criatividade, na inteligência dela. Tá, eu ia te perguntar isso, mas eu sabia que era isso. É né? lógico. é. Não era naquilo que ela fazia. Era no que ela conseguia, no poder que ela tinha. Quer sentar mais confortavelmente? Não, aí? eu me viro, cara. É? Canceriano se adapta. Eu tô também me adaptando, assim, já me mudei de lugar várias vezes. Eu tava daquele lado, não sei se você lembra. Você não tá muito perto de mim, não, Chico? Não, porque eu quero que fique aparecendo um som bem parecido e a imagem tem que ficar bonita. Tá bonita a imagem aí? Tá, parece que tá numa praia, assim. É, verdade, um mar lá no fundo. É. Gente, teve uma vez que ela entrou para roubar uma casa. Então, ela sabia exatamente, era uma casa, uma mansão. Ela sabia exatamente como tirar como é que fala aquele que apita mesmo? Quando a gente O alarme. O alarme. Como desligar o alarme, como abrir a porta e onde estavam as joias. Ela sabia tudo. Só que tinha um alarme nessa casa que ela não escutava, ela não sabia que tinha. Porque primeiro ela estudava, ela era estrategista. Ela devia conversar com os empregados. Eu amo tá? isso, né? Você gosta de ser estratégico. Nossa Senhora! Lembra das minhas conquistas amorosas? Eu tinha estratégia. Sim, é estratégia. E aí, Chico, ela entrou. Só que quando ela estava lá em cima no quarto, pegando a joia, tocou a campainha. Ela olhou pelo televisãozinho, ela viu que era a polícia. Ela falou, puta Então que já pariu, sabiam que ela estava lá, né? Ele falou, como que eu não percebi isso? E agora, como que eu vou fazer? Aí a polícia tocou de novo. E nisso, não aparecia mais o que ela estava pensando no livro, né? Parecia só a polícia ali. Só ação, né? É. Só ação. Eu tava lendo. Eu devorava o livro.
E aí, quando deu assim mais ou menos uns 10 minutos, a polícia gritou: vou entrar, vamos derrubar a porta. Quem tá aí? Vou entrar, vou derrubar a porta. De repente a porta, clique, abre. Aparece ela assim, eu imagino, né? Porque era livre, não tava vendo. Aparece ela assim, com uma linda, porque ela era linda, tinha um corpão, com uma camisola transparente, curtinha, cheia de bob no cabelo e cheia de creme no cabelo. Já sabe, né? Estou entendendo, né? É. Tá entendendo? Tô. Daí o policial falou assim: ah, desculpa, madame, eu não sabia que a senhora estava em casa. Daí ela falou: como que vocês me acordam num horário desse, eu dormindo, descansando, e vocês batem de madrugada na minha casa? O que está acontecendo? Ah, é porque o seu alarme soou lá na delegacia. Aí a gente achou que tinha invasores, ladrão, a gente veio que estava acontecendo, mas mil desculpas, a gente já está indo embora, se precisar liga, mil desculpas, durma bem, tchau. Ela fechou a porta, Chico, e fez assim, ufa. Olha a estratégia da mulher. Maravilhosa. Não foi maravilhoso, ou seja, ela pegou todas as coisas da dona de casa, usou e enganou o policial. Entendeu? Nem sei por que eu tô contando esse livro. Porque... E agora? O livro pegou, né, Chico? Pegou. Foi ótimo. Foi lindo. Não, assim, eu acho que a gente estava contando que você se separou, né? Que você foi viver sua vida. E que você arrumava jeito de se virar. Arrumei né? jeito de me virar. Eu tinha 3 empregos. Por causa que você tinha... Que eu sabia, Chico. Das mulheres. Tinha no se livro tinha uma gente mulher que que tinha fazia conseguido, isso. por que eu também não consigo? Por que eu não ia conseguir sustentar minha Exatamente. filha, me livrar dos homens, né? E trabalhar. Por quê? Chico, olha, nunca faltou um dinheiro na minha, nem que fosse R$5. Sempre, toda vez que minha filha, mãe, eu quero chupar um sorvete, eu tinha dinheiro para comprar um sorvete para ela. Eu trabalhava de dia, de noite e final de semana. Nunca faltou nada para ela. E eu consegui, Chico, consegui ter um restaurante. Primeiro comecei como arquitante, consegui comprar um apartamento no CDHU. Tudo com empreguinho, assim, que você ia trabalhando. Tudo guardando dinheiro. Comprei uma motinha pra gente se virar. E tudo, Chico, tudo sem sozinha, ajuda de homem. Sem ajuda de homem. De ninguém, nem da minha família, de ninguém. Ninguém da sua família te deu nada nessa época? Não. Eles se afastaram de você, não? Tem até alguém aí da minha família que vai falar que sim. Que o quê? Que deu alguma coisa? Mas é um direito que eu tinha de uma herança que já é outros 500. É outra história, tá? Que aí tinha que dar porque era da justiça, né? E nunca tive ajuda de ninguém. Nunca ninguém chegou e falou pra mim se eu tava precisando de alguma coisa. Nunca. Criei a minha filha sozinha, do meu jeito. Falei pra ela, você pode tudo que você quiser. E se você achar que é proibido, eu vou com você pra te apoiar. Mas faça tudo que você quiser fazer. Com 15 anos, falei pra ela, vou sair de casa porque eu não quero mais ninguém na minha vida, nem você. Eu vou estar ao seu lado, vou te apoiar toda vez que você precisar, vou estar aqui, mas eu não quero mais ter essa responsabilidade e eu quero que você seja livre, independente, eu quero que você aprenda a ser mulher. E você sentiu que ela tinha toda a capacidade de se virar sozinha? Não tinha. Não tinha? Mas se eu não saísse de casa, ela nunca ia ter. Nunca ia ter. Tá, entendi. Então eu queria fazer para ela aquilo que eu achava que se eu tivesse feito, minha vida ia ser completamente diferente. E eu tinha certeza, Chico, que ela ia conseguir. Embora naquele momento ela achasse que não, como conseguiu. Com o tempo, hoje ela agradece. Saí de casa, nunca mais voltei. Ela com 15 anos. Nunca mais voltei. Fui morar num quartinho no fundo do restaurante que mal cabia uma caminha de armar. Mas foi... A época mais feliz da minha vida foi quando eu saí de casa e respirei. E larguei tudo para trás, tudo. E hoje ela agradece, fala, mãe, você é a melhor mãe do mundo. Se você não tivesse agido assim comigo, eu não seria a mulher que eu sou hoje. É livre, tem a vida dela, as coisas dela, não depende ela é casada, tem de absolutamente ninguém. Ela mora junto com o moço. Mas é o pai do... Não, ela não tem filho. Ela tem o filho, o Francisco. É, que é o cachorro.
Ah, é cachorro? Ontem você falou, eu pensei que era uma pessoa. Ah, não, é o cachorrinho. Como eu sou lerdo. Não quer, não quer ter filho, Ah. não quer. Ela fala, não precisa, eu cuido das... Tem um coração generoso, muito generoso. Eu cuido das crianças que precisam de mim, dos bichos, de quem precisar. Eu não preciso ter filho meu, porque no mundo já tem muito. Legal. Gosta de muitas coisas igual eu, por exemplo, eu adoro namorar preto, ela é casada com preto, a gente gosta muito de coisas bem parecidas e muito que não é parecido também. Hoje eu fiz um vídeo dançando, ela falou, ai que roupa linda, falei, igual quem me deu, essa roupa era dela. Ela te deu, as roupas que eu uso ela que me dá. Então é uma grande mulher, Chico. Ô Luiz, então, eu acho que a história era essa, né? E assim, eu sei que a gente vai conversar mais e tal, dá outros capítulos, né? Ah, dá. Mas eu acho que tá bom desse tamanho Eu aqui. acho também que tá longa. Não, não tá longa, não. Não, tem o povo gente não que vai vai achar enjoar? pouco. Não, tem gente que vai falar, ai, que pena que acabou. É. O único problema. Você vai ver. É porque essa história é forte, Luiz. E assim, eu quis que você contasse, né? Justamente para que as pessoas se identificassem, né? Sim. Tanto do lado masculino como do feminino, né? E assim, eu agradeço a sua coragem. Em alguns momentos eu fiquei emocionado. Ah, belezinha. Eu fiquei acho, também. eu acho tão importante, tão bonito, tão corajoso o que você fez, Luiz, porque eu acho que a gente precisa mostrar para os outros o que a gente viveu. Você foi uma mulher reprimida, você foi uma mulher pisoteada e você lutou contra isso sem rancor, né? Nenhum. E se transformou nessa pessoa que você é hoje, né? Maravilhosa. Você falou ontem, Luza, você passou por tudo isso e você acorda feliz, é feliz e você parece que não guarda nada. Porque, Chico, cada dia é um nascimento, é um renascimento. Quando a gente acorda, você nasceu de novo. E tudo que passou foi um aprendizado muito grande, foi experiências que eu acredito que a gente mesmo escolheu ter. Sim. Se a gente validar o que a gente viveu, é muito mais fácil a gente se tornar uma pessoa mais total, integral, né? E que esses homens que passaram pela minha vida, eu sou muito grata a eles, todos eles, porque eles me deram essa força, essa coragem. Foi eles que me deram. Porque se eles não tivessem puxado, sabe? Mostrado que eu podia e que as coisas não tinham que ser desse jeito, eu teria continuado na mesmice. Então, que esse vídeo incentive... Pera, deixa eu respirar. A vocês, manas, que vivem um relacionamento abusivo, não é só apanhar. Relacionamento abusivo não é só bater. Não é só físico. Tem muito relacionamento abusivo psicológico, sabe? Que o homem não deixa a mulher fazer isso, ir para onde ela quer, não deixa ela viver. Não podem, não cortem a vida das pessoas. A gente não tem esse direito, porque a gente só tem uma vida, gente, sabe? Então cuide você da sua vida, faça o que você gosta de fazer e permita que o outro faça. Eu falo isso tanto para homem como para mulher, porque também tem mulheres abusivas. Apesar que são em minoria, mas tem. Então, mulheres, homens, sejam felizes, vivam a vida, aproveita, porque passa rápido. Assim, ó, é muito rápido e a gente não vai levar nada daqui, nada. E para que vocês não se arrependam, só amem, só amem. Ame tudo que passou, ame todas as experiências, todas as pessoas que passaram pela sua vida, independente. Aceite e agradeça. Aceite e agradeça, porque quando a gente agradece aquilo que passou, aquilo que a gente não tem, mais daquilo vem pra gente. Olha que lindo, acabou de passar um gavião. Então é isso, gente, se amem e se respeitem, porque nós somos todos centelhas divinas que nós somos todos abençoados, e tudo igual, sem gênero, é tudo igual. Luiz, perante Deus. Vamos terminar com o Ponopono? Vamos. A tudo e a todos. Eu vou deixar você falar, tá? Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou grata. Esteja onde vocês estiverem, sintam todo o meu amor. Lindo. Obrigado, Luiz. Agradecida também. Pode falar, não me obrigado. obrigue a nada. Tem um peso.
vida também, Chico. Vamos pro próximo capítulo que a gente não Vamos. sabe o que é, e nem se vai ter também. Sim, nem se vai ter. Isso Deixa aí. acontecer. Linda, E linda. dança que passa. Dança que Rebole, joga a cintura, mexe o corpo, Ó. sem medo, sem vergonha. Lá, tem plateia. Tem plateia hoje. Ê! Vamos Isso descer aí, pra casa gente. que eu tô ficando com fome? Eu também. Então tá. Vamos. Deixa eu pôr o sapato. Que maravilha. Eles querem beber água, a gente tem que sair daqui. Sim, tadinho. Olha, chegou na hora certa, porque eles não estavam aí não. Eles estavam esperando a gente terminar a história, É. Chico. Tá vendo? Que amor. A gente já vai sair, meninas. Peraí. Deixa eu lá filmar eles. Vai. Não, é melhor a gente ir junto, que a gente sobe ali. Eu acho melhor a gente... Vamos junto. por outro caminho. Não, mas tem um caminho ali que desvia deles. Espera que eu preciso fazer xixi, Chico. Ah, você vai fazer ainda? Nossa, lógico. Tô com muita vontade. E eu não. O meu celular tá aqui. Eu acho que tá aí. Você ia gravar com o meu, lembra que você falou? Eu ia, mas eu mudei de ideia. Eu acho que talvez dê pra publicar no meu canal isso aqui, não sei. Eu tenho que ter coragem de publicar as coisas, Luz. É, É. né? Mudar um pouquinho, né, Chico? É isso que tá sendo pedido pra mim. É, né? Não precisa ser sempre aquela coisa. Se o povo gostar, gosta. Não gosta, não assiste. É, Não é? isso aí. É isso mesmo. Agora eu quero que você filme eu um pouco. Filmo. Besta. Ai, que delícia. Agora escorregou de verdade. Mas foi sem querer. Olha lá, os boi assustou com Os o boi meu até bicho. assustou comigo, coitado. Agora eu acho que a gente tem que descer por aqui, viu, Luiz? Ai, né? Porque senão nós vamos subir muito. Sim, vamos aqui, ó. Os boi não entraram na água lá. Sabe o que acontece? Sabe por que cair? Que tá seco. Tá certo, eu sou chinelo, né? Aí escorrega mesmo. Você viu que os cachorros estão latindo pra sua risada, né?